Mas não tem nada solto? Não, não tem. Mas é bom ou ruim? Oi? Não deixa sair? Olha, por favor, deixa eu sair. Peraí, deixa eu sair. O livro de presença. Chipa! Aproveitar o oratório. Não sei. Última chamada para a presença dos senhores parlamentares para o início da sessão. Menino, não sei se viajaram. Tudo bom? O que é? Pediram alguma coisa pra você? Peço ao senhor secretário para que faça a verificação da presença dos senhores parlamentares. Senhores vereadores, Fenômeno, Arlete, Carlos Andrade, Ismael, Jair, Marco Porta, Maurício, Natal, Nível, Savazza, Paulo Félix, Paulo Silas, Amoré, Walter Paulo, Eloy na mesa. Agora, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra, aos 11 dias do mês de junho de 2002. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Queremos registrar a presença da nossa imprensa regional e também a presença da equipe de reportagem da Rede Globo de Televisão. E dizer a todos os munícipes que esta Câmara Municipal é um poder transparente e que está aberta a qualquer tipo de informação solicitada pela imprensa e pela Rede Globo de Televisão. Quero registrar a presença do Hamilton do Jornal Os Municípios, de Márcio Cassiano do Jornal Atual, que tem sempre coberto os trabalhos legislativos desta Câmara. Senhores parlamentares, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao ilustre vereador, pastor Marco Porta, atendendo ao projeto de resolução aprovado por esse plenário, para a citação de um trecho bíblico nos termos regimentais. Obrigado, senhor presidente. Vamos. Questão de ordem levantada. Peço a todos para que de pé ouçamos um trecho da Bíblia que vai ser citado pelo ilustre pastor vereador Marco Porta. Então nós vamos iniciar citando o Salmo número 1. Né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Obrigado. Após a leitura do trecho bíblico, solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Tombolação. Aos 4 dias do mês de junho de 2002, nessa cidade, no prédio onde funciona o Poder Legislativo na Sala de Sessões Sumária, foi realizada a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal sob a presença do vereador Paulo de Souza Félix e secretariada pelos vereadores José Luiz Eloy Arnete Silva, que seria o secretário da mesa. Pelo livro de comparecimento, constatou-se a presença dos vereadores senhores Antônio Carlos Femório Lete Silva, Carlos Andrade, Milton Macedo, Jair Cardoso, José Luiz Eloy, Marcos Antônio Borges, Maurício André, Natalino José Soares, Olívio Nóbrega Filho, Olívio Salvador Júnior, Paulo de Souza Félix, Paulo Silas Alvarenga Guilherme, Valmir Bandeira e Walter Paulo de Oliveira. Às 18 horas e 26 minutos, preferir-se a sessão com observância de 1 minuto de silêncio, conforme a determinação regimental. O senhor presidente recepcionou todos os presentes, agradecendo a presença dos ministros e de membros da imprensa escrita, municipal e regional, assim como personalidades políticas e líderes comunitários. Foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a 15ª sessão ordinária, que foi colocada em discussão, ninguém se manifestou. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Conforme a determinação regimental, o senhor presidente solicitou a verificação de eventuais escritos na tribuna regular, ocasião em que houve utilização deste instituto pelo munícipe escrito em livro para os senhores vereadores utilizaram da palavra na forma da ordem, dispostos no livro de inscrição. Passou-se então a leitura do material expediente, que encontra-se melhor escrito e caracterizado no anexo à presente ata da relação do material expediente. 16ª sessão ordinária. Remetendo, senhor presidente, os projetos da lei cada às comissões permanentes da Casa. Conforme a praxe que vem sendo adotada, o senhor presidente iniciou o procedimento de votação das indicações em bloco. Nesse sentido, foi aprovado o pedido de vista até 13 de junho, próximo futuro, por maioria de votos, com voto contrário dos senhores vereadores Jair Cardoso, Carlos Andrade, Maurício André e Paulo Silas Alvarenga de Mello. De todas as indicações numeradas de 454/2002 a 482/2002. O senhor presidente agradeceu a presença de todos e às 20 horas e 8 minutos declarou encerrada a sessão. Para constar que eu, José Luiz Eloy, primeiro secretário da mesa, mandei lá para presentear que após lida aprovada será devidamente assinado pelos membros da mesa presidente. Em discussão à sessão anterior, em votação, favoráveis permaneçam como estão, contrários queiram manifestar-se. Aprovada a ata da sessão anterior. Quero registrar a presença do Tafarel, da Folha dos Bancários, muito obrigado pela presença, do Manuel, do Jornal Uro Esporte, e Samuel Carneiro, jornalista Samuel Carneiro. Muito obrigado pela presença dos membros da imprensa regional que acompanham esta sessão. Quero registrar ainda a presença de várias personalidades e também de vários assessores, chefes de gabinete, que é uma praxe acompanhar aqui a nossa sessão. Vejo aqui funcionários do gabinete do vereador Antônio Carlos Fenólio, do vereador Caboré, do vereador Walter Paulo, do vereador Marcos Porta, do vereador Jair Cardoso do PT, do vereador Paulo Silas do PMDB, do vereador Carlos Andrade, do doutor Maurício André, PSB, Olívio Nóbrega, líder do PL, do vereador Eloy, do vereador Lete Silva, e dizer que é comum, até o testemunho da imprensa regional aqui, que é comum a presença dos assessores acompanhar os trabalhos legislativos. O atleta Anderson do Palmeiras, que visita aqui também na nossa sessão, muito obrigado pela presença, e que é uma praxe, e vários funcionários da casa, inclusive, que não são os gabinetes, que acompanham aqui a nossa sessão. Então, não é só porque nós estamos aqui com as luzes da Rede Globo, que é uma honra para nós, né? Mas quando as luzes não estão aqui, os assessores, funcionários do gabinete acompanham os trabalhos legislativos aqui nesta casa. Quero registrar também a presença
do nosso poeta regional, Mané do Café. Muito obrigado pela presença. Mané do Café, poeta regional aqui da nossa querida região sudoeste de São Paulo. Consulte o seu secretário, temos vereadores inscritos para a tribuna popular. Há um orador, senhor presidente, o senhor Narciso Fabano. Conceda a palavra ao orador inscrito. Conceda a palavra ao senhor Narciso Fabano. Não estando presente, está prejudicada a inscrição. Solicito ao seu secretário para que faça a leitura do material do expediente. Ação do material do expediente, na correspondência recebida do Executivo Municipal. Ofício 119/2002, pelos encaminho exemplar do Decreto 30/2002. Na correspondência recebida de diversos. Ofício 171/2002, da Caixa Econômica Federal, em que informa alterações da vigência para até 29 de maio de 2002 do contrato de repasse de recurso do BID. Da correspondência expedida. Ofício 53/2002, do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, encaminhando a Elisão autógrafo. 1293 e 1294/2002, oriundos dos respectivos projetos de lei e as indicações numeradas de 371 a 453/2002. Lido o material do expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Senhores parlamentares, como de praxe, já é praxe regimental nesta casa, votarmos em bloco as indicações. Consulta o plenário se temos ordens para a votação das indicações. Pela ordem do vereador Olímpio Nobre. Solicito vista por 10 dias as indicações, todas elas. Há um pedido de vistas às indicações contidas no expediente. Vamos a votos. Favoráveis permaneçam como estão, contrários queiram manifestar-se. Por 4 votos contrários e 10 votos favoráveis, está aprovado o pedido de vistas por 10 dias das indicações. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos requerimentos constantes do expediente. Vai ler? Está na ordem. Vamos pela ordem dos vereadores, doutor Carlos Tenório. Por favor, O memorando chegou na minha mão a pauta. suspenda a sessão por 1 minuto para esclarecimento da questão de ordem. Está suspensa a sessão. Regimental, pela ordem do vereador Antônio Carlos Tenório. Essa peça preferência. Senhor presidente. Queimado aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes. Senhor presidente, me deparando com o expediente da ordem do dia, vi o requerimento de número 122/2002, que trata de um assunto momentâneo para a história do nosso país. Eu queria, por essa razão, pedir preferência na apreciação dessa matéria que trata do desaparecimento do repórter Tim Lopes da Rede Globo. Perdão? Senhores parlamentares, nós vamos votar as preferências unânimes, conforme determina o nosso regimento interno. Então nós vamos ao requerimento 122, que trata do voto de pesar ao jornalista Arcanjo Tonino Lopes do Nascimento, Tim Lopes. Questão de ordem, ilustre vereador Walter Paulo. Vou solicitar ao secretário que faça a leitura do documento e ao pedido de subscrição a requerimento 122. Consulta do vereador Almir Caboré Bandeira. Só vem agradecer. Está aberta a inscrição para os demais vereadores que quiserem subscrever. Peço ao secretário que faça a leitura da ordem, questão de ordem. O requerimento não se encontra aqui na pauta do dia. 122 vai ser lido na íntegra, não, vereador. Vai ser lido na íntegra. Vai ser lido na íntegra para conhecimento do... Você é contra, não? Eu não sou contra, mas Pela, eu queria... então, eu, pela ordem também da Vossa Excelência procede,
Porque não foi votada a preferência ainda, nós vamos a votos na preferência. Mas não está aqui na pauta. Voto de Não pesar. está na pauta. Como é que vai votar uma coisa que não está na pauta? Fica voto de louvor, é louvor ou pesar? Está corrigindo o celular. Ah, tá só corrigindo que tá pesar. Tá louvor, e é pesar. Eu estou corrigindo. Vereador Maurício, Oi. eu tenho na pauta. Na verdade, o esclarecimento. Esse documento foi feito para a sessão passada, Não tem na pauta. e antes ainda, Eu quero o requerimento. e antes ainda, na trágica notícia da confirmação da morte do jornalista Tim Lopes. Esse documento está sendo atualizado porque ele foi feito antes do anúncio oficial da morte do jornalista Tim Lopes. Está sendo adequado agora para que ele seja colocado no tempo presente. Está em votação pedido de preferência ao requerimento 122. Favoráveis permaneçam como estão, contrários que não manifestar-se. Votação nominal. Por questão de ordem, Lúcio Vereador Valmir Bandeira, votação nominal. Como vota, Lúcio Vereador Ismael Macedo. Como vota, Lúcio Vereador Natal. Como vota, Lúcio Vereador Carlos Andrade. Como vota, Lúcio Vereador Marco Porta. Como vota, Lúcio Vereador Antônio Carlos Fenório. Como vota, Lúcio Vereador Valmir Caboré Bandeira. Como vota, Lúcio Vereador Savazzi. Como vota o Lúcio Vereador Livre Nobre. Favorável. Como vota o Lúcio Vereador Paulo Silas. Por favor. Como vota o Lúcio Vereador Maurício André. favor. Como vota o Lúcio Vereador Jair Cardoso. Como vota o Lúcio Vereador José Luiz Eloy. A favor. Como vota o Lúcio Vereador Walter Paulo. Como vota o Lúcio Vereador Alex Silva. Algum vereador deixou de manifestar seu voto? Por unanimidade, está aprovado o requerimento 122. Peço ao secretário que faça a leitura na íntegra do requerimento. Requerimento 122/2002. Teor da solicitação. Voto de pesar ao jornalista Cândido Antônio Lopes do Nascimento Tim Lopes. Justificativo. Viso homenagear o jornalista que por 30 anos dedicou sua vida a trazer o conhecimento público através de reportagens onde se expunha a toda sorte de risco, denúncias sobre o mundo das drogas, do crime e da prostituição de menores. Gaúcho, casado e pai de um filho de 17 anos, o jornalista se estabeleceu no Rio de Janeiro aos 8 anos de idade, trabalhou nas redações de jornais O Globo, O Dia, Jornal do Brasil, O Repórter e da revista Placar. Há 6 anos fazia parte da equipe da TV Globo, onde fez diversas reportagens especiais sobre o tráfico de drogas. Desaparecido desde 2002, quando entrou na favela Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, com uma microcâmera escondida para fazer a reportagem sobre bailes funk, promovido por traficantes da facção criminosa do Monte Vermelho, onde menores são aliciados para o mundo do crime. Câmara Municipal Taboão da Serra, 10 de junho de 2002, subscrevem diversos vereadores. Senhores parlamentares, nós vamos votar esse documento. Eu queria sugerir ao autor que cópia desse requerimento fosse enviado à Rede Globo Televisão, ao Ministério da Justiça, às autoridades federais e estaduais e à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, pedindo imediato esclarecimento e punição dos responsáveis exemplar, porque isso é uma afronta ao país, à sociedade e ao mundo civilizado. Consulto o autor sobre o adendo à propositura. Está em votação, em discussão, o requerimento 122. Em votação. Pela ordem do vereador Paulo Silas. Para encaminhamento de votação, Vossa Excelência tem 5 minutos dos termos regimentais. A ordem do vereador Jair Cardoso. Já tem um encaminhamento, em seguida, Vossa Excelência. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Este requerimento traz uma responsabilidade muito grande deste parlamento ao votar favoravelmente. Porque, a partir deste momento, o repórter Tim Lopes, ele não pode ser alvo de elogios, alvos de louvores, neste momento crítico da sua vida tão somente. Mas, principalmente, a mensagem que Tim Lopes deixou para todos nós, a falência do Estado,
onde nós temos um outro poder emergindo das drogas e da favela, e que o poder público se sente impotente no presente momento para realizar um trabalho onde possa mostrar aos moradores daqueles rincões que existe a presença da polícia. Existe uma teoria hoje no Brasil chamada direito achado na rua, que naquelas favelas eles já não procuram mais a delegacia de polícia, eles já não procuram mais os cartórios e não procuram advogados, porque tudo isso para eles não funciona. O delegado acha que quem mora na favela, na maioria dos casos, é bandido e ladrão. As pessoas encarregadas de trazerem a segurança não dão crédito à sua palavra. Então, com isso, construiu-se um poder paralelo nestas comunidades, e essas comunidades acabaram acolhendo o respaldo daqueles que detêm o poder econômico. E nós não podemos deixar de debater nesta Câmara que o tráfico de droga faz assistência social, e faz assistência social muito mais forte do que o governo nessas localidades. E é por isso que eles angariam o respeito desses cidadãos, melhor dizendo, que estão infiltrando exatamente pela falha apontada pelo sistema aí posto. Então eu acho que esse jornalista, ele deixou um legado e uma advertência a todos nós. Se da tribuna da Câmara nós questionamos segurança, se nós temos ainda um parco poder de mobilização das autoridades estaduais para debater a segurança, pelo menos este repórter, ou muito mais do que pelo menos, ele teve a coragem de ir ao cerne da questão, ao local, para testemunhar com um objetivo claro, evidentemente, de mostrar às autoridades que surge no Brasil um poder paralelo, e que só poderá conter este poder paralelo, evidentemente, as autoridades. Eu não sei se essa morte de Tim veio num momento onde todos nós iremos refletir essa questão deste poder paralelo, porque nós vivemos um momento eleitoral. Eu já vi candidato a presidente da República dizendo que vai colocar a Polícia Federal, outro candidato dizendo que no seu governo não vai ser mais assim. Infelizmente, precisou morrer uma figura trabalhando seriamente para mobilizar as autoridades constituídas. E eu fico muito contente porque acompanho e tenho acompanhado pela Rede Globo, é que os jornalistas declararam que isto não irá intimidar o trabalho de outros jornalistas que darão sequência àquilo que foi iniciado. E isso é importante, nós percebemos, porque muitas vezes nós, as autoridades, não temos, vamos dizer, instrumentos para chegar aonde a reportagem pode chegar. E muito mais com a credibilidade do jornalismo de tamanha amplitude para o qual Tim Lopes prestava os seus serviços. Então, homenagear a Tim Lopes, eu não quero homenagear um homem que já não está no nosso meio, mas eu quero homenagear uma luta, um legado deixado para todos nós brasileiros da sociedade. Ele mostrou para a sociedade brasileira, escancarou para a sociedade brasileira, existe um poder paralelo crescendo nas barbas das autoridades, e se essas autoridades não tomarem o controle, o Brasil passará muito em breve a ser manchete internacional de uma das maiores guerras civis que já se testemunhou no mundo inteiro. Porque se nós percebemos quantos já morrem hoje, morrem mais no Brasil do que em países onde a guerra civil está declarada. E agora, com este episódio, que evidentemente vai mobilizar as autoridades, e eles também vão se mobilizar para mostrar a sua força, e nós podemos ter aqui no Brasil uma declaração aberta pelos comandantes do tráfico em desafiar as autoridades, e podemos ver em nosso país aquilo que muitos não acreditam, em uma guerra civil.
E essa guerra civil pode se travar, não talvez aqui na nossa rua ou na nossa casa, mas essa guerra civil vai começar no lugar onde existe a população mais fraca, mais dependente. É exatamente naquele foco é que vai começar a matança, a guerra civil em nosso país, que já não é declarada, mas pelos números acontece. Por isso eu vou votar contra, porque mais uma vez vem a favor, porque vem corroborar com aquilo que nós vemos debatendo. Aonde vai parar a criminalidade do Brasil? Obrigado. Quero informar os senhores parlamentares, nós estamos com o nosso painel eletrônico temporariamente desativado, por motivo de força maior. E na próxima sessão, com certeza, estará restaurado. Nós vamos controlar o tempo manualmente, peço a ajuda dos senhores parlamentares para que corrija o presidente se houver alguma distorção. Concedo pela ordem ao autor, em seguida ao vereador Jair Cardoso, ao autor, do vereador Valmir Caboré Bandeira. Vossa Excelência tem 5 minutos, e em seguida o vereador Jair Cardoso já está inscrito. Senhor presidente, caros companheiros, vereadores, imprensa e público presente. O objetivo desse voto de louvor a esse jornalista e de pesar a família do jornalista é de que nós estamos sofrendo já na pele o que esse jornalista sofreu. E para quem não sabe, algumas pessoas em Taboão da Serra que já foram vítimas não do tráfico, mas da ditadura militar, e graças a um jornalista ou um repórter de nome Gaspar, Alberto Gaspar, da Rede Globo, é que alguns trabalhadores na porta da Dinapac, na época da ditadura, não sumiram. Entre eles, Paulo Félix, na greve de 82. Entre tantos outros trabalhadores. Agora, muita gente tem culpa do que vem acontecendo, sim. Quem nasceu junto com a ditadura militar, por exemplo, e que teve as benesses da ditadura militar, e que conviveu junto com a ditadura militar, e o país hoje se encontra nessa desgraça que está, graças também à Rede Globo de televisão, que teve as benesses do poder, sempre teve, ou não. Nasceu junto com a ditadura militar o senhor Roberto Marinho. O jornalista deveria estar aqui para publicar isso, que a Rede Globo de televisão sempre fez o jogo do poder, seja ele quem estiver no poder. Ou é mentira? É verdade. E a Rede Globo de televisão tirou da mão do Lula uma eleição quando jogou para o povo do Brasil a questão da filha do Lula. Os companheiros do PT que estão aí hoje de braços dados com a mentira e mandando que jornalista vá à casa de vereadores para saber quem é a chefe de gabinete. A minha é minha esposa. Eu tenho a proposta de colocar a mãe de algum dos senhores. Se tiver, eu vou convidá-la. Quem da minha confiança é a minha esposa. Agora, se tem gente que não confia na esposa, é uma outra história. Eu não posso fazer nada. Então eu acho que é um momento bom para a Rede Globo refletir e fazer sim campanha contra as drogas, fazer campanha contra a criminalidade, com uma boa oportunidade, porque a Rede Globo de televisão teve todos os poderes, fez governos neste país. Seu Roberto Marinho e sua gangue fez governos neste país e não resolveu nada. E está aí hoje o que vem acontecendo. Ou eu estou mentindo? E os 900 milhões agora da Globosat? Como é que faz? Deveria publicar. Com certeza esse dinheiro deveria estar bom para ser investido na educação.
Então eu não estou preocupado, tá, com essas questões menores, não. Eu acho que o Brasil ele é muito maior do que essas questões todas, tá? Não estou preocupado com a Rede Globo, tá? Eu acho que a Rede Globo tem a grande oportunidade, como disse ontem, o sujeito de uma outra emissora. Se ela tem o poder de tirar governo e colocar governo, deveria ter o poder também de enfrentar o tráfico, fazendo uma política decente a nível nacional. Porque se a Rede Globo continuar da forma que está, nós aqui sim, o país irá virar um grande problema para todos nós. Tá? É a grande oportunidade que a Rede Globo tem. Obrigado. Conceda a palavra ao vereador Jair Cardoso. Vossa Excelência tem 5 minutos. Para Eu? Nasceu junto com a ditadura, não foi? encaminhamento de votação. Queremos registrar antes da palavra do vereador Jair Cardoso a presença dos ilustres membros da imprensa, da Rosa da Gazeta do Tabuão, muito obrigado pela presença. Do Márcio Amêndola, do Jornal Fato Expresso, muito obrigado pela presença. E do professor Mário, da Folha do Pirajussá, muito obrigado pela presença a todos. Quero registrar ainda a presença do suplente vereador Oliveira da Regal. Obrigado pela presença. Conceda a palavra ao ilustre vereador Jair Cardoso. Boa noite, senhor presidente dessa Casa de Lei, a mesa, nobres pares, público presente. Encaminhei favorável o requerimento do nobre vereador Valmir Bandeira, do Caburé, que requer voto de louvor ao jornalista Tim Lopes. Quem viu na reportagem percebeu a coragem do profissional, a ousadia e o objetivo alcançado mesmo lhe custando a vida. Por isso, encaminhei favorável e gostaria aqui também de chamar a todos a uma reflexão com relação ao fórum que a Comissão de Segurança e a Comissão de Direitos Humanos vem organizar para o dia 23 este evento nesta Casa de Lei, na qual todos os vereadores e as autoridades policiais estão sendo convidadas e toda a sociedade taboanense também preocupada com esse tipo de agravamento, que é a questão da violência dominando a questão da harmonia social. Queria aqui evocar que o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E o que não ocorre em nossa cidade, pois com o alto índice de violência, a fraternidade ela passa a ser ferida dentro do seu brilho. Depois, o motivo pelo qual convocamos esse fórum para a nossa cidade, ele vem atribuir ao artigo 3 da Declaração Universal: todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O que, em muitos casos, a segurança pessoal da família, do indivíduo, ela vem a ser violada. E nós, como poder constituído, não podemos permitir esse tipo de coisa, mesmo correndo o risco de sermos abordados como foi esse jornalista. Temos que levantar a bandeira e gritar em alto e bom som de que o bandido, ele é bandido e o homem sério é homem sério. E o homem sério nunca deve deixar que o bandido tome conta do seu espaço social. E ele tem que saber claramente que ele é um intruso no meio social e que o lugar dele, se persistir naquela ação, é na cadeia. E é lá que nós vamos requerer às autoridades policiais que as coloquem, para que possa existir o cumprimento do artigo 1º e do artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que todos possam viver fraternamente. Então, nós mandamos carta a todas as autoridades policiais, as duas comissões. Estamos mandando hoje aos nobres pares desta casa. Estamos também convocando a imprensa local para que venha registrar este evento que é de grande importância para a nossa cidade. Vamos convidar também as igrejas, as ONGs, as SABs e todas as escolas
e todo o público de nossa cidade. Pois, no momento da abordagem, do latrocínio, do sequestro, do assassinato, a pessoa sempre diz: cadê a segurança? Então, essa Casa de Lei vai mostrar o caminho e como fiscalizar essa conduta das repartições responsáveis para este fim. Então, eu queria só encerrar aqui meu encaminhamento. Votei favorável ao requerimento do nobre vereador, justamente porque ele vem a calhar com o que essas duas comissões vêm trabalhando. Também queria responder aqui ao nobre vereador, líder do prefeito, que não foi eu que convoquei a Rede Globo, mas se alguém tem algum problema com relação à sua forma de administrar seus gabinetes, que responda por si. Eu respondo pelo meu, cada um responde pelo seu. Então, cada um que se proteja da melhor maneira. Então, não venha querer lançar a responsabilidade a outro se a sua forma de administrar é vacilante. Muito obrigado, senhor presidente. Antes pela ordem, eu registrar a presença do Rodrigo da revista Taboão, muito obrigado pela presença, do Alcides das Madres, do Ceará do Jarilene, Edson Emac, muito obrigado a todos pela presença. E antes ainda do pela ordem, quero dizer ao nobre vereador Jair Cardoso que a questão dos gabinetes compete realmente a cada vereador. E um dos pontos que está sendo questionados aqui pela imprensa, nobre vereador Jair Cardoso, é sobre a compra da frota de carros pela Câmara Municipal. Então eu quero esclarecer que quando nós saímos da Câmara aqui em 1996, nós tínhamos uma frota de carros velhos. Esses carros foram doados à Prefeitura e estamos adquirindo uma frota de carro zero, que é instrumento de trabalho para o vereador. Ferramenta de trabalho importante, porque eu reputo que a principal ferramenta do trabalho do parlamentar, primeiro é a sua palavra, que é do parlamento. E o segundo é o carro para que ele execute com dignidade o seu trabalho. Ele vai trabalhar no serviço público e não é justo que os vereadores, todos aqui, tenham seus carros particulares e colocam combustível, fazem manutenção com os seus carros, tirando dinheiro do seu bolso para exercer o mandato. Então os vereadores vão ter um carro zero. E mais ainda, o presidente da Câmara assume a responsabilidade pela compra da frota. Não divido com o senhor, não. Não divido com os gabinetes. É responsabilidade do presidente da Câmara a compra da frota de carro zero para os vereadores. Então, assumo perante a sociedade, assumo perante a imprensa a responsabilidade. E espero que os mandatos dos parlamentares sejam muito melhores a partir dessa ferramenta de trabalho que vocês vão utilizar. Então, todos os vereadores, que o que era injusto aqui, inclusive, é que é só o presidente da Câmara que tinha carro aqui. O presidente da Câmara é um vereador como os outros. O presidente da Câmara não tem que ter esse privilégio de ele ter o carro, não é? E os outros não. Nós não podemos ter aqui vereadores de primeira e segunda classe. Nós temos aqui todos os vereadores iguais no exercício do mandato. Então, nobre vereador Jair Cardoso, quando a imprensa vier me perguntar sobre o carro do vosso gabinete, pode dizer que foi o presidente da Câmara que tomou a decisão. Eu assumo a responsabilidade. Concedo a palavra ao ilustre vereador José Luiz Eloy. Suspensão, senhor presidente. Eu solicito a suspensão por 10 minutos. O vereador José Luiz Eloy pede suspensão dos trabalhos por 10 minutos para reunião com os vereadores. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Enquanto o céu está reaberta a sessão, queremos anunciar a presença do ex-vereador Wilson Moraes Silva. Muito obrigado pela presença. Primeiro suplente do PV, Filibaldo, Chitãozinho, muito obrigado pela presença. O senhor Luiz Jardim das Oliveiras, muito obrigado pela presença, senhor Luiz. Da Comissão de Moradores, promovendo com a moradia lá do Jardim Helena, muito obrigado pela presença. Queremos registrar a presença do atual secretário municipal de governo, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, vereador Salvador Grisá.
Muito obrigado pela presença. Aliás, que completou 53 anos ontem. Parabéns, Salvador. Muitas felicidades pelos 53 anos comemorados ontem. Completou 10, né? Mas tudo bem. Senhores parlamentares, após para o reinício da sessão. Quero registrar ainda mais uma vez a presença do Rodrigo do Jornal Acontece na região, também da revista Tabuão, Ribamar do Jornal O Cidadão e Ademir do Jornal da Semana. A todos, muito obrigado pela presença. Você vai falar, não? Vai falar? Havendo quórum regimental, declaro instalada a sessão. Está reinstalado o expediente. Concedo a palavra ao vereador Maurício André. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente. Nós viemos aqui agora dar continuidade à sessão, encaminhando favoravelmente nosso voto para o voto de pesar ao jornalista Tim Lopes. Por quê? Porque segurança e violência são dois vocábulos que estão presentes nesses últimos dias, nesses últimos meses, no Brasil, em Taboão da Serra, e são as palavras da moda hoje. Todos condenam a violência e clamam por segurança. E ela tanto fere em termos patrimoniais como em termos físicos. E é um direito de cada cidadão, é um direito constituído e é um dever do Estado fazer a segurança da população brasileira. Entretanto, senhores, de pouco tempo para cá, a segurança tornou-se um mito, algo que não se dá nem para alcançar mais. A segurança, ela é uma situação que é buscada por toda a parte, dentro da comunidade, dentro do contexto da sociedade, mas ninguém está encontrando mais isso. Assaltos, sequestros, roubos, rápidos, furtos, todas essas ameaças que chegam até os assassinatos, como aconteceu com o jornalista Tim Lopes, da Rede Globo, que ainda o seu corpo não foi encontrado, mas com certeza já foram denunciados que existiu esta morte, e a polícia do Rio de Janeiro está tentando encontrar. Provavelmente o corpo foi incinerado, carbonizado, e não encontrarão, talvez, restos desse jornalista. Demais a identificação. Então, quais são os planos que o governo está fazendo para melhorar a segurança? Eles põem culpa no desemprego, põem culpa na educação, colocam culpa em todas essas mazelas que acontecem na sociedade. Mas nós chegamos a uma conclusão, lendo os jornais esses dias, e vendo essas ondas de violência que vem ocorrendo rotineiramente na cidade de São Paulo, principalmente, que tem que ter uma tríade para acabar com a segurança. E essa tríade chama escola, religião e esporte. Se não houver um esporte para a criança sair da marginalidade, para não entrar, não é sair, para não entrar na marginalidade, não há condições. Se essa criança, na hora que ela vai para a escola e não tem um esporte, no tempo ocioso que ela fica, ela consegue pensar em coisas ruins e ser influenciada por pessoas que não têm um bom senso para encaminhá-las para a parte boa. E logicamente que essa criança, quando ela vai crescendo,
se ela não tiver um apego a alguma religião, seja ela qual for, consequentemente, ela não terá sucesso se não tiver um lar estabelecido, que não é o caso da maioria das crianças nesse país. Se não tiver esse lar, que não tiver um apego à religião, com certeza essa criança está no caminho certo para ser um delinquente no futuro. Então, nós esperamos que o governo tome essas providências, que criem desde pequeno esse tripé de escola, esporte e religião, para que as crianças no futuro, e nós como cidadãos que já estamos formados, não sejamos vítima dessas mesmas crianças que outrora não tiveram o curso básico. Muito obrigado, senhor. Pela ordem de inscrição, temos pela ordem do vereador Natal. Sua Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Encaminhamento. Senhor presidente, nobres vereadores, empresas presentes, senhoras e senhores. Regulamento de votação, desculpa. Encaminhei meu voto favorável pelo excelente trabalho do jornalista Tim Lopes. Nesse momento, eu sou uma pessoa bastante otimista. Eu acredito na morte desse jornalista, posso ver algum resíduo, algumas coisas que definem. Porque nada foi definido, senhores. E a gente tem observado os absurdos que existem no Rio de Janeiro. Pode ser que seja um golpe, do tráfico de droga, da influência de sequestro, e esse cidadão, eu espero a esperança dele estar vivo ainda. Porque o Rio, não só o Rio de Janeiro, hoje a violência também na Grande São Paulo, o que aconteceu a semana passada na Zona Leste, onde os policiais, após prender os elementos, foram abordados e resgatados da própria viatura onde teve a morte de um policial. Então, infelizmente, a violência hoje no Brasil inteiro. Em São Paulo também, só está acontecendo essa revolução na mídia, o que aconteceu com um jornalista da Rede Globo, mas infelizmente quantos policiais que morrem, quantas pessoas que morrem nesse Brasil, vítima dessa violência. É uma forma, a própria educação que colocou o companheiro Maurício, mas na própria da escola que existe a influência, os profissionais aonde conseguem fazer que a criança passe a ser viciada. Tem que ter uma ação conjunta, não só no Rio de Janeiro, como São Paulo, Minas Gerais, nas grandes metrópoles, porque a situação é crítica. Mas o que mais tem a referência hoje é do passado do Tim Lopes. Aquela pessoa que desde criança dividia a sua parte intelectual com as crianças, com a parte cultural, fazendo do Rio de Janeiro, dos morros, dando oportunidade, e esse grito está sendo ouvido agora, após toda esta calamidade que está acontecendo. Infelizmente, isso existe nas grandes cidades, onde não tem infraestrutura, as invasões, os morros. Então eu fico bastante feliz, presidente da Câmara, Paulo Pérez. Um projeto igual está acontecendo, o habitar dele, ali na Irati, verificam, após a abertura de uma rua, vai ter condições, tanto de entrar com a ambulância, como entrar a viatura, para fazer averiguações. Só a partir do momento que todas as áreas públicas, onde muitas pessoas chamam de favela, chamam de área pública, vai ter o respaldo a partir do momento que tiver infraestrutura que possa ser, não só entrada de policiamento, mas sim um trabalho social para resgatar as pessoas, dando condições. E tirar, principalmente as matrizes, das bocas, dos maus elementos, aonde esconde.
e só esconde aonde não tem possibilidade da polícia estar visitando. Isso está acontecendo aos poucos, mas existe a influência muito grande do tráfico de drogas. E isso mexeu um pouco com o jornalismo, principalmente no Rio de Janeiro. Agora vamos ver qual a potência que tem hoje a Rede Globo, e quando do excelente trabalho que fez, vem fazendo, até ter uma indicação desse vereador, onde tiver os votos de todos os companheiros vereadores da novela Clone, do excelente trabalho, a Glória Pérez, aonde conseguiu entrar dentro de todos os lares, levando principalmente a orientação e como fazer a prevenção contra as drogas. Infelizmente, após, não terminou ainda esse trabalho feito pela Rede Globo, já teve um contra-ataque, pegando logo um jornalista de nome. Um minuto. Então, meus amigos, olha o que a importância hoje de determinados trabalhos. Só aconteceu isso, professor Antônio Carlos Pedrosa, para mexer com a Rede Globo, porque esse trabalho que eles fizeram contra a droga, a novela, mexeu com pessoas grandes. Pessoas hoje que fazem do Rio de Janeiro praticamente uma guerra civil decretada, porque graças a Deus em São Paulo, com toda a violência, mas se vê que tem menos violência que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é dominado em determinadas áreas pelos tráficos de droga, pela violência. Então isso eu votei em caminho favorável pelo excelente trabalho desse jornalista. Muito obrigado, senhor. Conceda a palavra ao vereador Antônio Carlos Fernando. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, para encaminhar a votação, encaminhamento de votação, né, senhor presidente? Questão de ordem, senhor presidente. Encaminhamento de votação ou declaração de voto? Declaração de voto. Encaminhamento de votação. Encaminhar a votação. Caso venha, consulta a assessoria. Para encaminhamento de votação. Para encaminhar a votação. Encaminhamos favoravelmente, senhor presidente, em nome dos vereadores, prezados munícipes. E encaminhamos favoravelmente, senhor presidente, porque essa é uma hora que o parlamento precisa dizer presente. Já vivemos aqui outras oportunidades. Ex-vereador Zé Martins Ribeiro, que está aqui presente, vereador Eunício de Moraes Silva. Eu me lembro quando esse país inteiro marchou pelas diretas já, senhor presidente. Em 1984, o vereador Paulo Silas Alvarenga de Mello presidia esse parlamento. E me recordo das manifestações desta Casa de Leis, pelas diretas, pelo restabelecimento da vontade popular, pelo restabelecimento da democracia no país. E hoje, quando nós assistimos e nos deparamos com esse grande absurdo relacionado a um jornalista, a figura de um jornalista que vai à busca da informação para retratar a verdade, ele é simplesmente eliminado da vida. É destruído uma cabeça, e a gente viu alguns lances, alguns flashes da história da produção profissional do jornalista, e vimos quantos benefícios esse moço produziu para a sua comunidade, para a comunidade brasileira, para o nosso povo, para a nossa nação. Então é mais uma vez necessária a voz da Câmara, e nós estamos percebendo aqui a unanimidade dos senhores vereadores, indiferentemente das siglas partidárias que nos distanciam, mas a democracia nos une e nos interessa. A democracia interessa a todos nós, pastor Marco Porto. E destruir um jornalista, destruir a notícia, é contribuir para o caos, é contribuir para os regimes totalitários, para que não haja a verdade transparente e democrática na nação. Nós estamos também, com esse voto aqui, com essa manifestação da Câmara, colocando Taboão da Serra na ordem do dia, fazendo eco, de forma bastante oportuna, com esse requerimento do vereador Caboré, e subscrito por todos os demais vereadores,
fazendo eco àquilo que a sociedade está gritando. Não é possível nós sermos os reféns, nós sermos os presos em nossas casas, amedrontados pelo terror, pelo crime, pelos criminosos. Nós precisamos voltar a frequentar as praças, nós precisamos voltar a andar sem medo na rua à noite. Isso não é a nossa realidade, isso não é o nosso costume do dia a dia. E eu me recordo, pastor Marco Porta, da minha infância, da minha juventude, que eu ia lá para a praça da minha cidade natal. Hoje nem lá mais. A gente sai à noite lá, quando dá uma voltinha numa cidadezinha do interior com 40 mil habitantes, está às moscas a partir das 9 horas da noite, 10 horas da noite, não tem ninguém. O pessoal está enclausurado, fechado a chave dentro das suas próprias residências. Felizmente ainda temos a porta da chave, mas estamos trancafiados dentro das nossas próprias residências, vítimas e detidos por aquilo que a nossa sociedade criou, que nós criamos. O vereador Maurício André colocou de forma muito positiva aqui uma tríade muito importante para esse combate e para que possa florescer novamente a liberdade no país. Ele falou da educação, ele falou do esporte e falou da religião. A religião não é uma competência do Estado. A religião não é um dever do Estado, que pela nossa Constituição é um Estado laico, é um Estado que precisa estar equidistante da religião. Mas nós precisamos dar força às religiões no nosso país. E felizmente as religiões vêm tomando consciência desse estado de coisas. Mas a educação e o esporte são coisas que congregam. A gente vê agora a Copa do Mundo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas. Está todo mundo envolvido, está motivado para ver a Copa do Mundo. Então nós temos um potencial muito grande para desenvolver o esporte nesse país. E a educação, falo da experiência de 35 anos dentro de escola. 35 anos, se eu somar mais os 16 anos de estudo, pastor Marco Porta, eu já chego quase na minha idade. Eu entrei na escola com 6 anos de idade e nunca mais saí da escola. Depois que eu acabei com a minha vida de estudante, eu passei a minha vida profissional. E assisti à escola nesses últimos 50 anos da história do país. Nesses 50 anos, a escola não foi valorizada. Muitas das vezes a educação foi feita pela vontade, determinação e vocação, não só dos professores, mas de alguns pais de alunos determinados, que foram lá dar força aos profissionais do magistério, às serventes, merendeiras, às pessoas abnegadas e dedicadas que acreditaram na educação. Por esse viés nós seremos capazes de reconduzir o nosso país àquilo que todos nós sonhamos. Por isso, senhor presidente, votamos a favor. Muito obrigado. Peço ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Há um pedido de preferência ao requerimento. Peço aos senhores parlamentares a presença em plenário. Senhores parlamentares, vamos entrar em regime de votação. Vamos à voto. Adiantar o expediente, senhor presidente. Votação nominal. Vai colher os votos. Em votação, o requerimento 122. Votação nominal. Ilustre vereador Caboré. Pedido pelo vereador Caboré. Como voto, ilustre vereador Carlos Andrade. Atual você não põe mais aqui. Como voto, ilustre vereador Natal. Atual você não põe mais aqui. Como voto, ilustre vereador Osmar Macedo. Como voto, ilustre vereador Marco Porta. Como voto, ilustre vereador Antônio Carlos Fenôlio. Como voto, ilustre vereador Valmir Caboré Bandeira. Como voto, ilustre vereador Walter Paulo. Como voto, ilustre vereador Lito Nóbrega. Como voto, ilustre vereador Savazzi. Como voto, ilustre vereador Paulo Silas. Como voto, ilustre vereador Maurício André. Como voto, ilustre vereador Rei Cardoso. Como voto, ilustre vereador Alex Silva. Como voto, ilustre vereador José Luiz Eloy. Queremos justificar a ausência do vereador José Luiz Eloy, que acabou de receber um telefonema, que está com problema de doença em família.
deverá ser justificada oportunamente. Estará em votação o requerimento 122. Favoráveis para essa comissão. Por votação unânime. Peço ver, mais uma vez, por votação unânime, está aprovado o requerimento 122. A voz, a consciência aqui do decano da Casa não deixa passar essas falhas. Assessoria gratuita aqui à presidência da Câmara. Está aprovado o requerimento 122 por unanimidade. Pela ordem do vereador Carlos Andrade. A declaração de voto, Vossa Excelência, de 5 minutos. Senhor presidente, nobres parlamentares, público e imprensa presente, não poderia deixar de vir à tribuna declarar o meu voto, um voto favorável, não só por se tratar de um requerimento onde nós estamos votando um voto de pesar, mas acima de tudo porque é mais um, infelizmente, torna a ressaltar, mais um jornalista que no compromisso, no seu cumprimento, digamos assim, do dever, acaba pagando com a própria vida pela máfia, pelos insanos, pelas pessoas que procuram no subterfúgio do mundo do crime uma alternativa de aniquilar todo aquele que de uma forma simples, objetiva e correta traz à luz da realidade, à tona, os acontecimentos que muitas vezes fogem aos olhos não só de nós parlamentares, mas da comunidade, do homem e da mulher brasileira como um todo. É lamentável, é mais um exemplo da triste realidade de insegurança que atravessa o país. Falha com certeza do governo. Acima de tudo, o Rio de Janeiro, um estado que já tem pago um preço altíssimo com a questão da violência, mas nós não podemos deixar de ressaltar que na memória do TIM, quantos foram os jornalistas no Brasil e principalmente ao longo do mundo, quando cobrindo os acontecimentos das guerras internacionais também, muitas vezes através dos seus informantes, acabaram levando para o poço, acabaram levando para a cova, cavando a sua própria sepultura. É lamentável uma falta de senso, principalmente do Ministério da Justiça, acima de tudo da Polícia Federal, que tem como sede o Rio de Janeiro, tem por obrigatoriedade trazer à luz a realidade dos acontecimentos, principalmente tentando, num curto espaço de tempo, desvendar e colocar na cadeia esses vermes que mataram esse jornalista. Pessoas que andam para cima e para baixo com as suas metralhadoras, pessoas que comandam os seus corrós, as suas bocas de drogas livremente, pessoas que estão querendo ocupar um espaço e até um espaço político, porque é de conhecimento da sociedade brasileira que o PCC estará lançando candidatos a deputados nessas eleições, vereador Paulo Silva. E para nós, que vamos disputar a eleição também, a Assembleia Legislativa, nós nos deparamos com duas questões. A questão prioritária das ruas, que é o povo clamando por segurança. Nós tivemos recentemente em Taboão da Serra um governador que veio trazer viaturas e motos. No meu ver, muito pouco viatura, muito pouco moto, para uma população como a nossa de Taboão da Serra. É triste, nós temos que constatar que a inoperância do governo federal, a inoperância do governo estadual tenham contribuído, de certa forma, para que os mandantes, as pessoas que carregam a sua estrela do crime, estão cada dia em mais ascensão. Nós sabemos das dificuldades que todos têm enfrentado no dia a dia nas ruas, nos seus comércios, nas crises que se deparam ao longo da periferia, independente de onde se está. Se está nas áreas nobres, você paga um preço por estar nas áreas nobres. Se está na área periférica, você paga um preço por estar na área periférica.
Se está se cobrindo um acontecimento político ou um acontecimento jornalístico, você paga o preço por estar naquele momento. Então, aonde não se paga o preço? Não se paga o preço na nossa consciência, em saber que muitas vezes nós temos que saber indicar os caminhos, em saber enquanto parlamentar quando se coloca uma verba destinada para a segurança, em saber quando se coloca uma verba destinada para a educação, muitas vezes para que impossibilite o jovem, a criança de hoje, para que lá na frente ele não venha se somar neste rol de criminosos que tem tomado conta do nosso país. E nós, acima de tudo, em saber que nós temos uma obrigação em estar, infelizmente, dando um voto de pesar para a família, como disse o nobre líder do prefeito nessa casa, o vereador Valmir Bandeira Caboré, que quem paga o maior preço é o preço da família. As pessoas que ficam têm que lutar, têm que reconstruir a sua vida, para concluir, senhor presidente, tem que reconstruir a sua vida, mas acima de tudo, o que nós podemos resgatar de melhor é que ainda vale a pena lutar, ainda vale a pena fazer as coisas direito nesse país, e com certeza o próprio destino nos trará a felicidade. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado. Depois a gente vai conceder a palavra do vereador Natal. Qual o nome, vereador? Desculpe. 82. Em preferência do pedido anterior, do vereador Arnete Silva, do requerimento 75, em seguida o requerimento 82. Requerimento 75, o vereador Arnete Silva requer ofício ao senhor capitão Genilson Tranquilino de Souza, pedindo estudo sobre chance de aumento das rondas preventivas do Jardim América. Em votação, pedido de preferência. Favorável, permanece como estão, contrários, que manifestar-se. Aprovado por unanimidade, pedido de preferência. Está em discussão o requerimento 75. Em votação. Favorável, permanece como estão, contrários, que manifestar-se. Aprovado o requerimento 75 por unanimidade. Pedido de preferência o requerimento 82. Do ilustre vereador Natalino José Soares. Requer voto de louvor à escritora Glória Pérez, autora da novela O Clone, pelo enfoque dado ao malefício do uso de drogas e álcool. Em votação, pedido de preferência. Favorável, permanece como estão, contrários, que manifestar-se. Aprovado o pedido de preferência. Na ordem do vereador Marco Pode. Vai votar? Peraí. Está em votação, pode ser encaminhada a votação pelos vereadores. Senhores parlamentares, votado um pedido de preferência, não pode ser votado outro até que esse seja votado. Então, enquanto esse requerimento não for agora esgotado, discussão, aliás, votação e declaração de voto, não poderá ser votado outra preferência. Eu queria que fosse lido na íntegra esse requerimento. Peço à senhora secretária que faça a leitura na íntegra do requerimento 85, requerimento 82/2002. Voto de louvor à escritora Glória Pérez, autora da novela O Clone. Requer a mesa ouvir no plenário que seja enviado ofício à escritora Glória Pérez, autora da novela O Clone, parabenizando-a seu importante papel social desenvolvido na medida em que enfoca os maléficos causados pelo costume de álcool e droga durante a exibição das novelas vinculadas na Rede Globo de televisão. Como tal conduta, a escritora alcança as mais diversas camadas sociais, culturais, dando publicidade dos problemas ocasionados pelos vícios e uso de droga. Taboão da Serra, 6 de maio de 2002, vereador Natalino José Soares. De votação, favorável como estão, contrário, quero manifestar-se. Um voto contrário. O vereador Olívio Nóbrega. Está aprovado o requerimento por 13 votos favoráveis e um contrário. Pela ordem, concedo a palavra ao ilustre vereador Maurício André para a declaração de voto. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento em pauta agora para discussão é um requerimento que requer voto de louvor à autora da novela pela droga, pelo uso da droga. Então, não é a declaração de voto. Minha declaração de voto favorável é que o requerimento não é de voto de louvor à pessoa de Glória Pérez, e sim é pelo que ela está fazendo na novela. Ela está... Cheio de sexo, cheio de tudo lá, é isso. Bom, é a mesma novela. Nós estamos dando esse voto favorável devido ela está combatendo nessa novela o uso de drogas. E drogas, senhores, para aqueles que têm filho, não é fácil ensinar um filho a não usar drogas. E aquelas pessoas que têm na família ou tem alguma pessoa conhecida que usa droga, realmente é uma situação muito constrangedora para a família e para os seus parentes. Então, senhores, a Organização Mundial de Saúde diz que tem muito mais chance de usar droga aquela pessoa que não tem conhecimento do mal que a droga faz. Então, se as pessoas tivessem conhecimento, tivessem recebimento de informações, quando ela começasse a iniciar o uso da droga, muitas dessas pessoas, com certeza, não estariam usando droga no momento e não estariam causando prejuízo à sua vida e à sua saúde. Então, a droga, ela é dividida em vários aspectos, em vários grupos. Então, nós temos, o primeiro grupo, o álcool, que é o que ele pede aqui no requerimento. O segundo grupo são os alucinógenos, aquelas drogas que causam perturbações na memória da pessoa e perturbações visuais. É um grupo que tem vários tipos de droga que está envolvido aí. E tem outros... E tem outros tipos de drogas, que são os barbitúricos, os cigarros, os xaropes, a cocaína, o crack, que estão em outra linhagem que não aquelas que foram ditas há poucos. Então, o que nós queremos, e o que a autora da novela quer, por isso que nós estamos votando favoravelmente, é que as pessoas saibam cada tipo de droga dessas que foram citadas, o que ela causa, o que ela é e o que ela pode, no futuro, proporcionar para essa pessoa que está usando a droga. Infelizmente, as pessoas não têm esse conhecimento e não podem chegar, as informações não chegam a elas, principalmente as pessoas mais periféricas da cidade. Isso atrapalha um pouco, e a televisão Globo, como ela é uma televisão que atinge uma grande maioria das pessoas, a autora está levando isso muito bem, está fazendo com que as pessoas tomem ciência, o que é uma família, tanto de baixa renda como de alta renda, sofrendo com o uso da droga. Então ela está fazendo isso muito bem, e nós aqui estamos declarando favoravelmente ao voto do ao requerimento do vereador Natal, e pediria a ele para subscrever esse requerimento, se for o caso. Muito obrigado, senhor. Conceda a palavra ao vereador Carlos Andrade. Vossa Excelência, 5 minutos para a declaração de voto. Consulta ao apoio pela sua inscrição no documento. Senhor presidente, regresso a essa tribuna, e porque votei favorável ao voto de louvor à autora da novela, Glória Pérez, mas sim ao que ela tem proporcionado à população através das milhares e milhões de televisores ligados no horário da novela, no que se diz respeito à droga, principalmente ao malefício que ela tem causado à juventude através do brilhante papel que seus autores vêm desenvolvendo. Mas, acima de tudo, também essa história se dá no Rio de Janeiro, onde muitas das pessoas poderiam falar assim: poxa, mas o que tem a ver um requerimento desse sendo votado numa casa de leis?
Tem muito a ver porque a questão das drogas é imperativa, ela está no nosso meio, ela está no âmago da sociedade, ela está em Taboão da Serra, ela está em todos os lugares. Mas na questão explícita do Rio de Janeiro, quando aquela atriz fala no piscinão de Ramos, cada mergulho é um flash, aquilo é uma obra do secretário do Partido Verde, o André Correia, onde o mesmo, enquanto secretário do Meio Ambiente do governo do Rio de Janeiro, gastou na conclusão dos esgotos daquele estado R$1 bilhão para fazer o sistema de esgoto. R$1 bilhão foi gasto no governo do Antony Garotinho na conclusão do sistema de esgoto, tirando o piscinão de Ramos e trazendo uma melhoria para aquela periferia, onde a novela se dá por boa parte. E onde também os usuários de droga, que aparecem fazendo seus devidos assaltos, fazendo ali, nada mais é do que a triste realidade das pessoas que, viciadas, possuídas pelo mal do crack, pelo mal da cocaína, se veem sem alternativas e vão buscar, através do crime, uma condição financeira para poder estar comprando o seu entorpecente, comprando a sua droga para uso. Taboão da Serra não é diferente disso, São Paulo não é diferente disso, o Brasil não é diferente disso, e os outros países do mundo também não são diferentes disso. Existem até países que liberam uma certa quantidade de entorpecente para os usuários. Existem determinados países que liberam não só a questão da maconha, mas também a cocaína, uma gramagem por usuários. Infelizmente, esse malefício, o povo brasileiro, e nós nos deparamos com isso muitas vezes no nosso bairro, no nosso vizinho, até na nossa própria família. Podemos ter a realidade daqueles jovens que estão na telinha da Globo, no horário nobre, na novela. Nós temos a própria novela, a novela do mundo real, no nosso bairro, que todos nós aqui com certeza conhecemos, não um, não dois, mas várias pessoas dependentes de drogas, e nós às vezes não conseguimos estender uma mão para essas pessoas. E existem por parte de determinados setores, principalmente setores não governamentais, a questão das ONGs, entidades, como aqui eu administro através da Eliana, que trabalha comigo no meu gabinete, a questão da internação para as pessoas que são dependentes químicos e para as pessoas que têm a dependência do álcool. Então, acima de tudo, a triste realidade que nós vivemos cotidianamente aqui no gabinete, aqui na Levi de Souza e Silva 150, aqui na Levi de Souza e Silva 229, quando as mães nos procuram ansiosas com relação à questão do seu filho nas drogas, ou quando as mulheres nos procuram todas marcadas por questões de agressões dos seus maridos, por questões de bebida alcoólica, não foge ao retrato desta novela. A vida real muitas vezes se mistura com a hegemonia da novela e nós acabamos perdendo o parâmetro do que é a realidade e do que é a novela. Mas muitas vezes a maior novela está do lado da nossa própria casa, ou até dentro da nossa própria casa. Então nós temos que ter a consciência de sabermos interpretar, através do que a autora desta novela está pondo para a TV brasileira, está pondo nos lares brasileiros, da conscientização dos pais e das mães, para ficarem, como eu costumo falar aqui, um olho no peixe e o outro no gato. Porque principalmente quando nós temos filhos pequenos, nós temos que estar sempre sabendo, para concluir, senhor presidente, aonde nossos filhos estão, com quem os nossos filhos estão, aonde os nossos filhos vão. Acima de tudo, o dever de educar parte do pai e da mãe. E esta questão em especial que a autora coloca através da televisão brasileira não poderia passar desapercebida no Parlamento de Taboão da Serra. Então é por isso que o Carlos Andrade, do Partido Verde, votou favorável, não à autora, mas à mensagem que ela propicia, para que todos nós possamos contribuir para extirpar esse mal que tem acabado com a humanidade, e acima de tudo com a juventude brasileira. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Savaz.
Vossa Excelência tem 5 minutos. Vamos falar da declaração de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho a essa tribuna porque realmente a questão da droga, incluindo aí o alcoolismo também, tem que ser mais discutido no nosso país. E é importante a partir do momento que é discutido pela Rede Globo, que tem uma audiência muito grande, realmente domina o setor de comunicação do nosso país, e fazer a abordagem junto com a questão da violência. A violência, e a droga é uma violência ao corpo do ser humano, ela vai ser muito debatida nessa eleição. Eu ouvi atentamente aqui o Carlos Andrade dizer que o partido dele apoia o governo do estado do Rio, Maurício também aqui, apoio, é o garotinho que determinava, que eu ouço besteiras aqui. A segurança pública do estado de São Paulo é responsabilidade do senhor Geraldo Alckmin, do mesmo jeito que a segurança pública do Rio de Janeiro é de responsabilidade hoje da Benedita da Silva, do PT, e era do seu garotinho. E eu digo aqui, a polícia de São Paulo tem o conhecimento, tem o acesso a qualquer área do estado de São Paulo. A polícia do Rio não tem o domínio de todas as áreas. O povo está sitiado no Rio de Janeiro. E quando o Carlos Andrade diz, cada mergulho um flash, não, lá cada tiro é um flash do morro. É o povo sendo assassinado sem nenhum controle, o que não tem em São Paulo. Então a eleição se aproxima, não vamos cair no ponto da lorota aí, o pessoal que vai lá falar bonitinho, o molequinho que vai melhorar a segurança, e não melhora no Rio. Então as pessoas têm que refletir isso. Seu molequinho está mentindo. E os seus agregados também, não pode vir aqui falar do governo federal, seu Fernando Henrique, porque a segurança, eles têm que assumir. Esse papo de vir aqui com papinho, gargantinha, não, tem que assumir seus compromissos. Temos que melhorar a segurança no Rio. E a culpa agora é do PT. A culpa é da Benedita da Silva. Quer ver ela tomar atitudes lá, contra a droga que domina o Rio de Janeiro. Que é forte no estado de São Paulo também, em São Paulo. E que é no mundo, como o Carlos Andrade falou. Não vem com papinho aqui que a culpa é do Fernando Henrique, do PSDB, vamos mudar o discurso e vamos fazer reflexões aqui. E a culpa da droga também é da família. Vamos fazer a família assumir aqui seu compromisso. Não é o governo do estado que dá droga para a criança, não. A família que deixa os filhos na rua. Sabe? Isso é que tem que ser assumido aqui, e esse debate levar a sério. Porque a eleição é coisa séria. É 4 anos que o nosso país pode ficar estagnado. Muito obrigado. Você vai falar, o vereador Jair Cardoso. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Eu não falei que o Carlos Andrade apoia o governo. Apoia? Qual que apoia? Eu falei que... Se eu estava no secretário lá? Meio ambiente. Então, mas apoia. Não apoia. Você é secretário da apoia. Presidente, votei favorável a este requerimento 82/2002, devido o nobre vereador Natalício ter sido prudente e observador na questão da mensagem extraída pela novela. Eu queria colocar em relação a esta situação toda. Primeiramente, com relação à questão da droga. A própria palavra já diz, é uma droga. E muitas daquelas pessoas que entraram nessa onda do uso do vício, dificilmente conseguiu sair. Também queria parabenizar aqui o presidente desta casa, que entra com aquele projeto, que é um projeto ousado, um projeto necessário e um projeto que exige coragem. Mas nós estamos nos aprimorando dentro dessa questão de enfrentar a questão da bandidagem. Queria também levar aqui para o lado espiritual, para vermos aqui um prenúncio que pode também dizer o porquê que existe essa gama de viciados e traficantes querendo viver às custas desse malefício. O livro do Apocalipse, que significa a revelação, no seu capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte, intitulado Satanás é solto e derrotado.
Interessante aqui que o próprio Deus diz: eu vou soltar, mas depois vou prendê-lo, só para ver se ele tem força ou não. E olha o que se fala aqui no versículo: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Aí entra aqui 2 personagens, que é o confronto entre as 2 consciências, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desta é como a areia do mar. Então existe uma guerra interior dentro de cada um, como foi colocado pelo Savazzi aqui, que muitas vezes a própria família é responsável pelo vício das drogas. Primeiro, por quê? O laço familiar, quem manda dentro da família é o pai e a mãe. E quando o seu filho está se desgarrando, é o pai e a mãe que são os primeiros juízes que tem que fazer ali a sua reunião de educação. E aqui coloca que a besta, que é o Satanás, ela interfere mesmo dentro da família. Ela invade os lares e dentro do próprio lar ela consegue criar contenda. O vereador Fenório estava colocando aqui uma questão. A pessoa que está recebendo aqui a homenagem, a Glória Pérez, ela dá um exemplo bom, mas dá um outro ruim. É aquela questão da prostituição. Não, droga não pode, mas sexo pode. Mas nós não estamos avaliando hoje o dia do sexo, né? Então vamos ver o lado bom. Em toda coisa, em toda manifestação, sendo ela boa ou má, sempre tem o lado bom da mensagem. E nós estamos explorando aqui o lado bom da mensagem. Como a televisão se preocupou em dar uma freada, fazer o seu protesto com relação ao vício das drogas, nós também nessa Casa de Leis estamos fazendo aqui o nosso papel. E eu evoco aqui a palavra de Deus justamente para sabermos, mesmo sendo muito grande os convertidos pelos príncipes, né, da bandidagem, pelos príncipes da desordem, mas também no final serão vencidos. E nós estamos aqui como cavaleiros que iremos aplacar essa besta que é o dragão que vem tentar assolar a nossa sociedade. Entrou em Taboão da Serra e vem tentar destruir a todas as nossas famílias. E já está saindo um projeto aqui, está saindo muitas declarações nessa tribuna, e nós vamos vingar o sangue de Cristo e vamos matar esse dragão, e ele vai ser visto por todos. E nós não vamos permitir mais que o mal reine em nossa cidade. Dessa forma espiritual, forma política, nós estamos aqui para manifestar o nosso repúdio ao bandido, à violência. Muito obrigado, senhor presidente. Conselho a palavra o vereador Natal. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração do voto. Senhor presidente, quero aqui agradecer a todos os companheiros vereadores. Mesmo o Rio votou contra, eu tenho certeza que ele vai entender o que é a mensagem. Eu não tenho isso aqui como uma mensagem, eu tenho como um trabalho de prevenção. Parabenizar a Glória Pérez pelo trabalho, pelo excelente trabalho feito nesta novela. Só assim que conseguiu entrar dentro dos lares e mostrar o que é a realidade. Qual a realidade hoje de muitas famílias? Não vou falar da família de menos poder aquisitivo, da família rica, que acaba abandonando os filhos, só pensa em dinheiro, e quando chega o momento ele vai verificar que os filhos já estão completamente abandonados e envolvidos. É isso que eu falo da pessoa, dos profissionais que envolvem as pessoas, as crianças, os jovens, e depois não tem como é difícil resgatar essas pessoas. Observando qual a posição que aquelas pessoas que são abandonadas pela família, a partir do momento que são viciados, que são resgatados
pelos traficantes, ele passa a desfrutar da família, a obrigar a família em busca de crianças e rapazes presos, de moças presas, do envolvimento. Então isto é uma forma que existiu da melhor prevenção. Eu lembro aqui, professor Antônio Carlos Fedora, que em 1997, uma das primeiras indicações em forma de projeto foi a prevenção de AIDS e drogas nesse parlamento. E onde, graças a Deus, através das escolas, se teve um respaldo nas escolas das palestras que foi feita naquela época. Isso tem que continuar no nosso município. Porque de todas as formas, a forma de prevenção é baratíssima. E a forma de prevenção que foi feito, esse trabalho através da autora Glória Pérez, mostrou a realidade. E mostrou também a prevenção, como pode prevenir isto, porque você passa hoje os pais, vai dar muito mais atenção à família, vai dar muito mais condições de observar o que seus filhos estão fazendo. Que muitas vezes o abandono é difícil, porque após ter vindo, é difícil resgatar. Então esse é um exemplo, e um exemplo importante. E principalmente, esse parlamento, eu quero que essa indicação seja entregue à própria autora, encaminhada à própria autora, à própria Rede Globo, porque é um trabalho importante, reconhecido hoje pelo Conselho Regional de Medicina como um dos melhores projetos feito pela televisão. A televisão mancha, mas através desse trabalho fez com que muitas pessoas ficassem abertas. E eu, observando esse trabalho, não poderia deixar despercebido, passar despercebido, pelo excelente trabalho, e uma forma de nós estar resgatando muitas pessoas, principalmente em nossa cidade, e eu tenho observado há longo tempo no trabalho, as poucas pessoas que eu tive condições de ajudar, recuperar, a gente observa, foi através do abandono. E isso é um alerta. E nesse momento, não só esse parlamento, eu tenho certeza que tem que continuar fazendo outros trabalhos igual a esse, porque só assim que nós vamos conseguir amanhã ver a diferença na nossa população. A partir do momento que conseguir observar, tirar os traficantes, e envolver as crianças, envolver os jovens, eu tenho certeza do resgatar a sociedade como era antes. Então, parabéns, companheiros vereadores, pelo voto favorável que teve na minha indicação. Muito obrigado. Pela ordem dos vereadores, Antônio Carlos Fedora. Da possibilidade de suspendermos o intervalo regimental. Se não houver consenso. Consulta plenário, não há consenso sobre a matéria. Nós vamos suspender a sessão para o intervalo regimental e voltamos em seguida para instalarmos a ordem do dia. Está suspensa a sessão para o intervalo regimental. Tem um material, só um livro que mandaram aí pra gente. Tá fechado aqui. Vou guardar, né? Pegar a estrada aí. Tá cansado hoje, hein? Melhorou um pouco? Tá bom. Tá preocupado que você tá passando mal. Você tava só dormindo. Você. Eu? O que eu tava, ué? Ué? Preocupado. Falei, será que meu amigo tá passando mal?
Tem alto tempo da gente cuidar. Não é que seja ruim isso aqui não, mas tem mais paciência. Hã? Tem, só todo mundo embora. É abrir e fechar. A outra você põe leite nessa casa, deixa de vez em Preciso participar dessa comunicação da presença dos senhores parlamentares. Antônio Carlos Fenómeno, Alex Silva, Carlos Andrade, Mara Macedo, Jair Cardoso, Marco Antônio Porta, Maurício André, Natalina José Soares, Olívio Nobre Filho, Olívio Sabato Júnior, Paulo de Souza Pérez, Paulo Sinas Alvarenga de Melo, Valmir Bandeira, José Marcelo Alves de Walter Pode Oliveira. Acordo, senhor presidente. Havendo o quórum regimental, declarado aberta a sessão. Está instalada a ordem do dia. muitas emendas aí, vamos Peço, consulte aos secretários, temos projetos de lei constantes para a ordem do dia. Não há projeto a ser iniciado, senhor presidente. Consulte aos secretários, temos oradores inscritos. Não há oradores para ter inscritos, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos, queremos agradecer a presença de todos, a todas as lideranças aqui presentes, a imprensa regional, militantes, assessores, senhores parlamentares. Nada mais a menos ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Lembrando que na quinta-feira, às 3h30 da manhã, teremos mais uma vitória da nossa seleção carnarinho. E também todos aqueles que vão torcer para a Argentina, ser desclassificado, é claro, não poderão fazê-lo na próxima rodada. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão.